ao vivo, lá em Porto Alegre, com o Silmar César Miller. Olá, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. O que acontece com a economia? O que acontece com as cotações, as moedas, nesta quarta-feira, onde tudo continua bagunçado? Davi, vou começar pelo mercado financeiro, o dólar operando com queda nesse momento, 0,2%, moeda americana cotada a R$ 5,56. E o mercado de ações com uma pequena reação hoje, alta de 0,3% no índice Bovespa na B3. Petróleo cai de novo, já caiu bastante nos últimos dias, nova queda de 0,6% nesse momento, a US$ 68 o barril do tipo Brent, que é referência para o mercado internacional. Mercado de grãos na Bolsa de Chicago, com predominância de altas, soja subindo 0,6%, uma reação depois de 2 dias de quedas, que é uma boa notícia aqui para o nosso produtor de soja e também de milho. Alta na soja, portanto, 0,6%, milho sobe 0,2%, arroz em casca em Chicago também com alta, 1,4%. A exceção nos grãos aqui é o trigo. Trigo caindo um pouquinho, havia subido ontem, cai um pouco agora, 0,8%. Na Bolsa de Nova York, destaque para o açúcar, que sobe 0,2%. Suco laranja continua disparando todos os dias, não é diferente hoje, 2,1%. Está faltando suco nos Estados Unidos por conta da paralisação das exportações brasileiras. Boi gordo no mercado sul na B3 tem uma reação hoje, sobe um pouco, 0,2%, mas cai muito no mercado físico. Continua a queda forte aqui em algumas regiões. Até para pontuar aqui, Cuiabá, queda de 1,8%, Marabá, no Pará, ou seja, quedas bastante acentuadas, preços quase todos aqui abaixo dos R$ 300, situação complicada aqui por conta dessa paralisação das exportações de carne bovina para os Estados Unidos. Cacau subindo 0,6%, na contramão, café estava caindo, deu uma estabilizada agora, o Arábica, café robusto em Londres, que é referência para o nosso Conilon aqui no Brasil, caindo 1,9%, e algodão também com uma pequena queda de 0,1%. Esse está vindo o retrato dos principais mercados, pelo menos por enquanto, na manhã desta quarta-feira. Ontem, né, na terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou em rede social que concluiu um acordo comercial gigantesco com o Japão. Segundo a postagem, o Japão vai investir 550 bilhões de dólares nos Estados Unidos, que vão receber 90% dos lucros. Isso vai gerar, de acordo com o presidente norte-americano, centenas de milhares de empregos. O Japão também abrirá seu país ao comércio, incluindo carros e caminhões, arroz e outros produtos agrícolas. Além disso, segundo Trump, o Japão pagará tarifas recíprocas aos Estados Unidos de 15%. Ou seja, Silmar, dá para conversar, né? Dá para fazer acordo, mas tem que conversar, né? Tem que sentar na mesa, tem que fazer proposta, ouvir não, dizer um sim, vamos barganhar daqui, vamos negociar de lá. Dá para conversar, né, Silmar? Mas precisa conversar, se não conversar não acontece nada. Ou como disse Cora Coralina, né, que eu estava lendo outro dia, é alguma coisa mais ou menos assim, problemas existem e precisam ser solucionados. Eles sempre estão entrando na nossa casa. Mas não é por isso que a gente vai esticar uma cadeira para ele ficar sentado ali, né, e nos amolando por muito tempo. Isso é de Cora Coralina. É mais ou menos isso. Davi, é muito representativo esse acordo com o Japão, firmado ontem, e, claro, festejado pelo presidente Donald Trump. Tem muito significado esse acordo. Primeiro que é o primeiro acordo realmente importante dessa questão do tarifaço do presidente Donald Trump, que praticamente atingiu todos os países do mundo, com tarifas que vão até 50%, no meu caso aqui do próprio Brasil. Houve um primeiro acordo com o Reino Unido, mas é um acordo de compadre, né? Então não foi um dos primeiros aqui, não teve muito significado, não representou muita coisa em termos de referencial, de parâmetro para os demais países envolvidos nessa encrenca. Esse com o Japão, sim. Primeiro porque a tarifa é baixa, considerado aquelas ameaças feitas pelo presidente Donald Trump, no caso do Japão também, o início da conversa era de 25%, de até um pouco mais, dependendo do produto. Então, 15% está de bom tamanho e parece que fixa um parâmetro. Então, é muito importante, está sendo muito veiculado essa informação aqui na mídia especializada, especialmente nos Estados Unidos, porque parece que surge um parâmetro da capacidade negocial com os Estados Unidos,
seja uma tarifa que ficou barata, para usar um termo que tem tudo a ver com essa, se considerar os parâmetros anteriores que se tinha como referência, claro. Então, 15% tem uma tarifa básica que já existe para todos os países, só não mudou, 10%. Então, é só 5% a mais. Ficou barato na ótica de quem está analisando essa questão. E serve de referência para outros acordos com outros países, ou seja, todo aquele medo inicial que se tinha aqui, que o Trump não baixaria as tarifas para menos de 25%, isso cai por terra agora com esse acordo com o Japão. É claro que levou muito tempo para negociar, mas vai servir de referência. Então, isso ajuda, inclusive, alguns setores aqui do agro brasileiro que têm uma perspectiva de negociar melhor, diretamente, inclusive, com seus importadores nos Estados Unidos. No caso do suco de laranja, eventualmente do café, mais remotamente, talvez, carne bovina, porque tem interesse do outro lado lá, isso pode levar a uma negociação mais amena, digamos assim, em termos de tarifaço. Então, até 15% dá para aguentar, então não é nenhum fim do mundo. E, claro, vai criar também um parâmetro, né, também, ou seja, se para cima 15% é uma boa referência, ou seja, um certo limite, para baixo não tem muita chance, não, de ficar mais barato esse tarifaço. Ou seja, serve de uma referência média. Parece que veio para ficar uma tarifa mínima de 10%, com referencial aqui de negociação de 15%. Dá uma impressão de que Donald Trump finalmente está disposto a negociar e sair daquele soco na mesa lá com aquela arrogância de impor uma tarifa que ninguém tem condições de cumprir. Parece que agora surgiu uma possibilidade de negociação mais amena, mais serena. E está sendo festejado. Bolsa de valores estão disparando aí, festejando essa notícia que é manchete no momento. Muitos outros países estão, ou grupos, né, econômicos estão tentando acordos aí. Vai chegar um parâmetro, ou seja, a vida vai ficar um pouquinho mais cara, mas é algo em torno de 10% a 15%. Não é 50%, como foi colocado para o Brasil. Mas também precisa sentar, precisa conversar, como eu disse, precisa oferecer coisas, precisa pedir propostas, oferecer propostas. E precisa parar de fazer bravata também, né? Porque já chega o Trump fazendo as dele lá. Cada reunião que tem de líderes de não sei quem, surge uma conversa ofensiva contra o Trump e dizendo que os BRICS vão tomar conta e não sei o quê, etc. e tal, a moeda estrangeira. Precisa parar com isso, vamos sentar e vamos conversar. Até onde eu sei, o primeiro-ministro japonês, que lá é primeiro-ministro, né? Porque é parlamento, ele não anda falando com a língua solta aí para baixo e para cima, criticando o Trump e dizendo que o Japão vai tomar conta e dominar os Estados Unidos, e nem que o Japão quer acabar com o dólar ou coisa parecida. É mais ou menos isso também, né? Um pouquinho de bom senso. É verdade. E, aliás, eu diria que é uma das razões até por esse tarifaço de 50% contra o Brasil, não tem nada de economia, de econômico, de negócios comerciais. Tem mais a ver com questões ideológicas e, claro, Trump tem essa coisa atravessada na garganta, que é a arrogância, realmente, que ele entende aqui do Brasil, com a ideia de formar um bloco aqui que não dependa do dólar, por exemplo, ou seja, é o BRICS, né? Que o Brasil vem patrocinando aqui e o nosso presidente aqui é o grande arauto aqui do dólar e do comércio independente dos Estados Unidos. E com acordos aqui que envolve o aumento, inclusive, de países ingressando nesse bloco no qual o Brasil foi um dos pioneiros, que é o BRICS, né? Então, claro, isso influenciou bastante nesse tarifaço contra o Brasil. Mas, de qualquer forma, tem que baixar a bola e negociar, né? Não tem muita saída, não, pelo que se vê. Tem que conversar e negociar, porque até nos Estados Unidos, viu aí, existem grupos que estão saindo em defesa do Brasil, porque esse tarifaço também prejudica para eles lá. O próprio New York Times, se eu não me engano, saiu em defesa do Brasil. O principal jornal dos Estados Unidos, um dos maiores do mundo, saiu em defesa do Brasil, chamando o Trump de imperador do Brasil, né? Fazendo aí uma... Ô, Trump, que negócio é ser imperador do Brasil agora? Eu estou falando o que disse o New York Times. Vamos negociar. Vamos negociar que dá. Mas tem muita negociação de bastidores andando também, inclusive dos próprios empresários. A gente lembra que o Brasil tem uma presença muito grande de empresas que participam da economia americana, estão instaladas lá. O Grupo Gerdau, aqui do Rio Grande do Sul, é um deles. A JBS, por exemplo, tem vários negócios nos Estados Unidos, ou seja, gera empregos lá também. Isso precisa ser mostrado, é um troca-troca aqui, ou seja, o que o Trump quer é exatamente geração de empregos dentro dos Estados Unidos. Vários grupos brasileiros, multinacionais aqui, têm esse tipo de atividade dentro dos Estados Unidos e empregando muita gente. Citei só 2 exemplos aqui, mas são vários. Então, isso precisa ser mostrado, precisa ser negociado.
seja, alguém tem que conversar com o presidente americano para mostrar essa realidade que tem duas faces, né? Não é isso só que parece aos olhos dele aqui, que é o Brasil aqui querendo confrontar os Estados Unidos. Não, negócio é negócio, tem muitas empresas operando lá também e gerando empregos lá nos Estados Unidos. Aliás, com todo respeito, o Brasil confrontar os Estados Unidos é um negócio que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, né? Você pode negociar com os Estados Unidos. Olha, já surgiu uma rebarba e o SUS pode ser prejudicado, porque o Brasil compra muito medicamento caro e para tratamento delicado, mantido pelo SUS, porque, como eu disse mesmo, o SUS funciona no Brasil, inclusive para essas coisas, porque se não fosse o SUS, aí que a vaca ia para o brejo mesmo, o negócio ia desandar, mas custa caro, são tratamentos caros que as pessoas precisam, vacinas também, medicamentos caros, enfim, isso tudo gera emprego também lá nos Estados Unidos. Vamos conversar, né? Vamos conversar. Inclusive, no agronegócio, é bom você levantou esse tema aqui, que tem a nossa dependência, por exemplo, de multinacionais americanos, no setor de agroquímicos, por exemplo, né? O Brasil é dependente de importações, são setores importantes para a nossa agricultura, né? Sementes que têm patentes, né, nos Estados Unidos, produtos de interesse aqui da própria pecuária, né, laboratórios que fabricam medicamentos veterinários, uma grande parte deles são americanos, né? E tem negócio aqui no Brasil muito vultoso, né? O Brasil é um grande cliente desses produtos, né? Em função da pujança da nossa agricultura e da nossa pecuária, né? De um jeito ou de outro, apesar de alguns momentos mais entusiasmados ou eufóricos, o Brasil e os Estados Unidos sempre se deram muito bem e é uma relação muito boa. Não podemos esquecer que os tratores que movem a agricultura chegaram ao Brasil através da Fundação Rockefeller, né? O Rockefeller foi quem financiou aí as primeiras máquinas agrícolas no Brasil há muitas e muitas décadas atrás. Enfim, vamos virar a página aqui, porque tem coisa boa aparecendo aqui. Até o ano que vem, a produção brasileira de fertilizantes pode crescer 35%. O Brasil, sabemos e dizemos sempre, depende da importação do produto, matéria-prima para fazer fertilizante. E entre os fornecedores estão países envolvidos em conflitos como a Rússia e a Ucrânia. Isso encarece e dificulta a remessa. Mas a promessa desse crescimento é da Petrobras e foi anunciada pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, após reunião com a presidência da Petrobras. A Petrobras ela recuperou 4 unidades que produziam ureia e deixaram de produzir ureia, né? A Fafem da Bahia, a Fafem de Sergipe, a ANSA do Paraná e uma unidade no Mato Grosso do Sul. Trabalha em torno dos biológicos. O Brasil vai ganhando autonomia, né? Nesse período aí, nos próximos anos, na produção de fertilizante, já que a gente é o celeiro do mundo e muito dependente de fertilizante importado. Toda estratégia vai na direção de nós termos autonomia na produção de fertilizante e garantir soberania alimentar. A presidente da Petrobras, ela fez um cronograma, apresentou um cronograma que 25 e 26 nós já teremos 35% da produção de ureia aqui no Brasil. Oxi! Até que, enfim, alguém falou alguma coisa nesse gargalo que é a produção de fertilizantes do Brasil, o principal fornecedor de alimentos para o mundo, com uma responsabilidade colocada nas costas, inclusive, pela FAO, órgão das Nações Unidas, né, para a alimentação. E aí, finalmente, alguém falou. E a Petrobras, o Brasil ainda era um pouco autônomo no nitrogênio, né? Através dessas plantas industriais que a Petrobras tem e produzia. E a Petrobras depois acabou se desfazendo dessas plantas e agora está recuperando. Vamos lá, nós temos aí também importantes minas de fósforo e potássio que precisam ser organizadas e exploradas corretamente, sem degradar o meio ambiente, porque é assim que se faz em qualquer lugar do mundo, ao invés de ficar comprando, né, de fora e sujeito a todas as intempéries. Ainda bem que alguém falou alguma coisa, hein? Só a gente falava, Silmar. Bom, de qualquer forma, fertilizantes continuam sendo grande calcanhar de Aquiles do agro brasileiro, a nossa dependência segue muito grande, é difícil de eliminar totalmente,
porque a agricultura brasileira não para de crescer, né? São novas áreas sendo desbravadas agora em relação a áreas degradadas de pecuária, por exemplo, então são áreas novas, e a gente lembra que os solos brasileiros são pobres, né? E são muito ácidos também, né? Então exigem sempre o uso de fertilizantes em larga escala, né? Diferentemente de outros países, nosso vizinho Argentina, por exemplo, não precisa de tanto uso de fertilizante, porque tem solos fantásticos, solos nobres, que são ricos aqui em fertilidade, sem necessidade de produtos químicos. O Brasil não. Infelizmente, praticamente todo o nosso território aqui requer o uso de fertilizantes para termos uma boa produtividade que gera a renda do agricultor. E o Brasil segue ainda muito dependente, vai continuar dependendo por muito tempo ainda, mas é uma boa notícia, né? Sem dúvida nenhuma. Nitrogenado é um setor em que o Brasil tem esse déficit, e a ureia é um nitrogenado, né, derivado do petróleo. Então, pelo menos essas plantas da Petrobras estavam praticamente abandonadas, a Petrobras tinha saído da produção de fertilizantes, está voltando agora, então é uma boa notícia, pelo menos nesse setor. Agora segue a dependência em outras matérias-primas que levam à produção do chamado NPK, que é a formulação básica de fertilizantes aqui, utilizados na agricultura brasileira. Na média, a nossa dependência do exterior chega em torno de 80% também. E em alguns produtos, como é o caso do potássio, a matéria-prima importante, chega a 95% da nossa dependência. O Brasil só produz 5%. Tem muita dificuldade em termos de desenvolver uma produção própria de potássio. Tem algumas promessas lá, se não me engano, lá na região amazônica, que podem permitir vislumbrar para o futuro alguma melhora aqui nessa produção. Mas é difícil. Difícil até porque a agricultura não vai parar de crescer, né? Então, essa dependência ela é difícil de acompanhar a dinâmica de crescimento da economia brasileira, o que é a boa notícia, né? O Brasil não parar de crescer. É difícil acompanhar isso com matérias-primas para fertilizantes, para uma agricultura que não para de se expandir. Citou bem, o Brasil tem solos novos na formação do planeta Terra, são solos ácidos e pobres e precisam ser enriquecidos e precisam fundamentalmente de correções de solo e de fertilizantes. Eu vou dar só um exemplo aqui no estado de São Paulo, por exemplo. Existem algumas faixas de terra que são muito promissoras. Então, se você pegar de Ribeirão Preto e descer em direção a Jaú, passar ali por São Manuel e Lençóis Paulista, foi em direção a Ourinhos e virar para o norte paranaense e aí o Paranapanema ali, é a chamada terra roxa, né? É solo bom, que precisa de pouca correção e pouco fertilizante. Mas logo ali do lado já tem Bauru, e de Bauru para Marília, até chegar em Assis, é só areia, é solo pobre. É assim, e o Brasil é todo desenhado dessa forma na sua geologia. E, rapidamente, vamos lá, a ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, revisou para baixo os embarques de milho e soja no Brasil no mês de julho e elevou a estimativa para farelo de soja. O relatório da associação estima 4 milhões e 140 mil toneladas de milho que devem ser embarcadas no período. Redução de cerca de 400 mil toneladas frente ao projetado na semana anterior. A ANEC também reduziu ligeiramente a projeção para a exportação da soja em julho, saindo de 12 milhões e 900 mil toneladas, estimadas na semana passada, para 12 milhões e 110 mil toneladas. Na contramão, a estimativa para os embarques de farelo de soja foi elevada em relação aos 2 milhões e 250 mil toneladas projetados no relatório anterior. O reajuste subiu para 2 milhões e 400 mil toneladas embarcadas no mês. Pois é, Silmar, troca em miúdos aí. Menos de uma coisa, mas mais de uma coisa que também vem da mesma coisa. O que aconteceu? Bom, soja está de bom tamanho ainda para o mês de julho, né? Mais de 12 milhões de toneladas, não tem do que se queixar. Farelo de soja também, esse tem uma certa sequência normal aqui todos os meses, com mais de 2 milhões de toneladas, às vezes perto de 3 milhões. O que está preocupando é milho, Tavinho. Milho está muito baixo para o mês de julho. Colheita está em pleno andamento, 4 milhões de toneladas não é nada aqui para o tamanho da safra brasileira e pelo período que nós estamos agora já chegando no final de julho. A produção está sendo maior do que vinha sendo esperada, a segunda safra surpreendeu positivamente, e a exportação andando a passo de tartaruga, né? Nós vimos estar exportando nesse mês de julho, Tavinho, de 6 a 8 milhões de toneladas de milho. Está em 4 milhões quebrados, está muito pouco. Tem duas razões para isso. Uma, claro, é aqui dentro mesmo. Atrasou muito o plantio da safra desse ano, a colheita, consequentemente, também está atrasada. Então, isso explica, em parte, esse menor volume de exportação em julho. Mas tem um outro fator que preocupa, que é o aumento da concorrência.
ser mais concorrentes esse ano. Os Estados Unidos vão colher uma safra muito grande de milho, uma safra que começa a entrar no mercado já a partir de fim de setembro, outubro, e aí não tem jeito, vai ser uma concorrência pesada contra o milho brasileiro, que está atrasado. A grande vantagem do milho em relação ao seu principal concorrente, que é os Estados Unidos, é quando o milho é plantado mais cedo e é colhido mais cedo, ou seja, em junho já temos um volume gigantesco de milho brasileiro sendo exportado, e esse ano não tem nada parecido com o que nós tivemos nos últimos anos. Portanto, isso preocupa e certamente já está acontecendo isso, uma pressão sobre os preços internos, que tem muito milho aqui dentro aqui para ser comercializado, que não vai para fora, fica aqui dentro, em top armazéns aqui, tem milhos armazenados a céu aberto, inclusive no Mato Grosso, e o preço fica lá embaixo. E por hoje está de bom tamanho. Vamos terminando por aqui para você voltar amanhã, porque você segue com seus compromissos aí, eu sigo com o nosso programa aqui, tá bom? Ótima quarta-feira para você, amigo. Combinado, Tavinho. Boa tarde para você e toda a equipe aí. Até amanhã.